O que é que distingue as aves raras das outras, Carlos Guerreiro? As aves raras distinguem-se das outras pelo facto precisamente de serem raras, de serem pouco comuns, de serem exóticas, de serem estranhas e de serem algo que raramente, daí o raras, não é? Serão perceptíveis ou pelo menos conhecidas da maior parte das pessoas e até dos cientistas. Carlos Guerreiro, 57 anos, músico. Quantos instrumentos toca, Carlos Guerreiro? Opa, nunca fiz as contas. Já lhes perdeu a conta? Já. Tenho a impressão de que o famoso homem dos 7 instrumentos, ao pé de si, é um aprendiz. Toca mais de 7. Sim, tocarei mais que 7, mas infelizmente nunca toquei nenhum muito a sério, não é? Tenho pena, mas se calhar se eu fosse um pianista, seria um pianista mediano e teria tocado só piano a vida toda e nunca teria feito mais nada. Mas assim inventa até os seus próprios instrumentos? Sim, vou inventando em função um bocado das necessidades e dos próprios temas que vou construindo. Os instrumentos que inventa têm todos nome à partida? Têm, de uma forma geral, depois olha-se para aquilo e são nomes, evidentemente, são nomes um bocado burlescos, jocosos, como túbaros de Orfeu, tubarões, sei lá, Canarion. Tubarões assim. São 2, é? Não, 2 barões. Não, são uns não, tubos. 2 túbaros. Não, são uns tubos muito grandes, ou uns túbaros muito grandes, se quiser. Como é que os batiza? Olho para eles e é a primeira coisa que me vem à cabeça. Outras vezes nem sequer sou eu a batizá-los, às vezes são outras pessoas que olham para aquilo e chamam-lhes um nome qualquer e pronto. É o que ocorre. É o que ocorre. Sempre, normalmente, entre a percussão e o instrumento de sopro. Sim, eu tenho me ocupado mais, talvez porque seja essa área que melhor onde eu me sinto melhor, ao nível dos aerofones, coisas que se sopram, e dos instrumentos de percussão. De maneira que, mas de qualquer forma também tenho desenvolvido bastante algumas, digamos que inventei ou reinventei uma forma de sanfona a que chamei sanfonocello, porque é um misto de sanfona e violoncelo, porque não tem teclas, toca-se diretamente com os dedos e tem o comprimento de corda do violoncelo. Diretamente na corda? Uhum. Leva esses instrumentos para os gaiteiros de Lisboa? Sim, temos estado a usá-los neste alinhamento dos novos espetáculos, usámos nos dois últimos discos, mas aquilo é muito difícil de tocar. Foi um instrumento que para já eu nunca vi em lado nenhum. Inventei-o, se calhar inventei-o, ou reinventei-o, ou criei-o, mas... Misturou também, não é? Porque alguns desses instrumentos... Só precisava de alguém que me ensinasse a tocar. E isso não tem, de maneira que é um caminho um bocado solitário. Pois bem, Carlos Guerreiro, músico, multi-instrumentista, é um dos fundadores dos Gaiteiros de Lisboa, um grupo que se pode considerar uma ave rara no contexto da música portuguesa. Ao chamarem ao vosso disco Aves Rara, estão a definir o próprio grupo, Carlos Guerreiro? De certa forma, sim. Talvez seja até um bocado presunçoso, não é? Quem somos nós para nos considerarmos uma coisa rara no meio disto tudo? Mas vê os gaiteiros como uma espécie de corpo estranho na música de raiz tradicional em Portugal? Sim, se olharmos à volta e se olharmos para todos os outros grupos muito bons, alguns muito melhores do que nós, que eu reconheço isso perfeitamente, não tem nada a ver com isso, mas somos de facto algo de particular dentro deste panorama. Para já a maior parte dos instrumentos que usamos são instrumentos não convencionais. Os instrumentos convencionais muitas vezes usamos-los de forma menos convencional. As próprias melodias, os arranjos e as nossas fontes, como a música tradicional portuguesa,
muitas vezes poderão ser consideradas pelos puristas não muito bem tratadas. Até os versos que cantam normalmente não são os mais convencionais. Acabam por ser um bocado subversivos também, enfim. Essa estranheza foi procurada desde o início ou acabou por acontecer sem grande premeditação? Se calhar até foi uma forma engraçada de rentabilizarmos a nossa ignorância. Não, porque há coisas que muitas vezes até em certos arranjos as coisas começavam a soar estranhas, porque as harmonias não estavam bem e tal, e depois alguém dizia: epá, isto está a ficar esquisito. E então a forma que tínhamos de contornar isso era tornar levar mais... a esquisitice, era tornar mais esquisito ainda. Até ao extremo. Estas duas vozes não soam, então vamos juntar mais uma terceira que não soa mesmo, que é para tirar os temas. Isso nas polifonias de vozes, nas harmonias de vozes. Se bem que eu reconheço que ao nível das harmonias, sobretudo, nós temos o Zé Manuel David, que sabe muito de harmonia e tem bom gosto. E a esse nível nós estamos muito bem escudados, até porque já temos muitos anos de cantar em conjunto e de polifonia, viemos de coros, viemos de outros grupos, de forma que a esse nível estamos seguros. De qualquer forma, as harmonias que usamos continuam a ser coisas não muito convencionais, que já têm mais a ver com as estranhezas que já o Lopes Graça fez há muitos anos. Lá está, as aves raras. Este disco foi gravado em 2009, estamos em 2012. A que é que se deve esta demora de 3 anos com o disco na gaveta, ou na salgadeira, ou no frigorífico? Eu acho que ele está mais embalsamado neste momento. Nós, na altura, gravámos o disco naturalmente, 3 anos depois do Sátiro. Foi um período mais do que conveniente. Só que depois de gravado tivemos imensa dificuldade em encontrar editoras, tem a ver com o mercado. Mas hoje em dia tudo se edita até na internet. Exatamente, só que nós começámos por aquilo que já conhecíamos, não é? Começámos por algumas majors, fomos por aí fora e acabámos por encontrar uma forma alternativa que, quanto a mim, foi muito vantajosa em relação a qualquer outra que tivéssemos tentado anteriormente. Já fariam coisas diferentes se gravassem o disco hoje? Claro que a música que nós fazemos é uma coisa que está em permanente mutação, e houve coisas que, inclusivamente, agora, desde que começámos a ensaiar para os novos concertos, agora em palco já vai soar de outra maneira. Exatamente, já não as fazemos como fizemos no disco. A quem é que lhe apetece rogar pragas, Carlos Guerreiro? Já é tão comum rogarmos pragas sempre aos mesmos, não é? Já temos um país inteiro a rogar merecidas pragas sempre aos mesmos. Parece que estamos a tornar-nos bons nisso. Sim, ao menos que sejamos bons em alguma coisa, não é? Já que somos um bocado lamurientos. Pragas é um dos temas do disco Avis Rara, com música do Carlos Guerreiro, e versos populares, onde é que os desencantou? Eu recorro muito aos cancioneiros para procurar letras. Também já não é qualquer letra que nos serve. Nós somos muito bons em rimas de pé quebrado. Somos, de facto, um país excelente nisso e temos rimas de pé quebrado lindíssimas. Mas rimas de pé quebrado são aquelas em que a métrica é irregular ou que não... Exatamente, mas que rimam sempre, não é? Chinela com viela, escola com sacola. Mas nós temos rimas populares, quadras populares giríssimas, não é? Para já não falar num gênio que foi, por exemplo, António Aleixo, que fez quadras perfeitas. Mas e estas pragas? Estas pragas vieram de um cancioneiro, eu creio que são do Alentejo. Pensei que seriam açorianas. Não, estas não. E foram buscar o Zeca Medeiros. Foi por isso que me ocorreu a possibilidade de serem dos Açores. Zeca Medeiros, para já, porque é um grande amigo nosso, é alguém que nós há muito tempo queríamos incluir nos nossos trabalhos, e depois também que tem aquela voz que se aplica bem perfeitamente a esta letra, que é uma letra é uma desilusão de amor. Alguém que dedica isto a namorado e lhe diz as piores coisas desta vida, mas que se pode aplicar noutras situações. Sim, a tanta coisa. Rogar pragas faz sempre soltar a bilis. Ficamos então a rogar pragas com os Gaiteiros de Lisboa antes do breve intervalo. És ingrata para comigo, quando aqui o tempo vejas, a fortuna de ti fuja, não logres o que desejas.
Prometi vingar a sorte dos danos que me tens feito. Com gestão tenhas no peito, não haja faca que corte. Uma pinga de água forte te dê alguém por castigo. Quando comeres algum figo te arrebenta a boca logo. A roupa te pega fogo, já que és ingrata comigo. És ingrata para comigo, contra ti o tempo vejas. A fortuna de ti fuja, não logres o que desejas. Se te fuja o prato, a panela se te pegue. Nunca a soldada te chegue, de olhos tragas no fato. A louça te quebra o gato, sempre malvadada sejas. Quando comeres cerejas, te dê uma indigestão. Em qualquer ocasião, contra ti o tempo vejas. És ingrata para comigo, contra ti o tempo vejas. A fortuna de ti fuja, não logres o que desejas. És ingrata para comigo, contra ti o tempo vejas. A fortuna de ti fuja, não logres o que desejas. Fores a ferir lume, 1000 pancadas des nos dedos. Sobre ti chovam penedos, casas com homem que fume. A casa te desarruma e andas sempre porca e suja. E até pareças coruja, tão feia te vais fazendo. Digam todos em te vendo, a fortuna de ti És ingrata para comigo, contra ti o tempo vejas. A fortuna de ti fuja, não logres o que desejas. Se tiveres alguns pensares, tu os tirem do pensamento. Quando tu fores o vento, a roupa que tiveres levar. Quando fores alguém chamar, um par de surdos tu vejas. Sempre malfadada sejas, comas sempre o pão de rala. O que não te dei na fala, não logres o que desejas. És ingrata para comigo, contra ti o tempo vejas. A fortuna de ti fuja, não logres o que desejas. És ingrata para comigo, contra ti o tempo vejas. A fortuna de ti fuja, não logres o que desejas. És ingrata para comigo, contra ti o tempo vejas. A fortuna de ti fuja, não logres o que desejas. És ingrata para comigo, contra ti o tempo vejas. A fortuna de ti fuja, não logres o que desejas. De regresso à conversa com Carlos Guerreiro, o homem dos 7 instrumentos dos Gaiteiros de Lisboa. O que é que ainda traz consigo da experiência musical do PREC, logo a seguir ao 25 de Abril, Carlos Guerreiro? Acho que trago tudo, acho que trago o mais importante, já que foi nessa altura que eu fiz a minha formação. E foi nessa altura que se tornou músico, foi nessa verdadeiramente? Altura que me tornei músico e tive logo a sorte de calhar com grandes mestres. Portanto, se não sou melhor, a culpa é minha, porque tive os melhores mestres do mundo, desde Zé Mário Branco. Mas já tocava antes? Já tocava e tive uma fase preparatória, uma fase antecedente, no fundo eu e mais muitos outros elementos que constituíram o GAC, que passámos pelo Coro da Juventude Musical Portuguesa, pelo Coro da Incrível Almadense. Ainda com o Lopes Graça? Não.
Os nossos maestros eram fundamentalmente o Luís Pedro Faro e o Francisco Doré. E já nessa altura a sua inclinação era para a música de raiz tradicional? Ou teve aquele período de rock de garagem? Também tive um período de rock de garagem, mas quando estava completamente sozinho. No liceu tocava viola, cantava os covers da época e só comecei a direcionar... Que ainda não se chamavam covers na altura. Chamavam o quê? Versões? Não sei, eram versões talvez, mas eram coisas de baile, música de baile. E foi fundamentalmente nos coros que eu comecei a direcionar também, porque estava a trabalhar tinha grandes mestres, estava a trabalhar com pessoas de muito bom gosto musical e de muito boa formação, e a partir daí comecei a direcionar o meu gosto, e claro que aí surgiram... Para a música de raiz tradicional. Também nos coros cantávamos muito a música do Fernando Lopes Graça, os arranjos que o Lopes Graça fez para as recolhas do Michel Giacometti, e portanto essa entrada foi assim uma coisa natural. Depois o Carlos Guerreiro foi um dos fundadores do GAC, o Grupo de Ação Cultural Vozes na Luta. Foi uma experiência mais importante do ponto de vista musical ou do ponto de vista cívico e político para si, Carlos Guerreiro? A política, para mim, era uma coisa que ainda estava na altura, estava ainda na base do fascismo, antifascismo. Portanto, todos nós, aliás, eu tinha 19 anos quando foi 25 de Abril. Era o período revolucionário, incandescente. Não tinha partido, não fazia ideia do que seria o comunismo. A sua militância musical nunca se traduziu em militância partidária e efetiva? Acabou por ser enquanto elemento do GAC, porque o GAC estava fortemente comprometido com o UDP. Mas eu gostava de música. Claro que para estar lá dentro tinha que saber o que é que estava a dizer e tinha que ter alguma consciência política ou partidária se queria lá continuar, porque digamos que era o preço de lá estar. Não me senti nada mal, fez-me muito bem, fiquei a saber o que era o maoísmo, tudo isso. Tinham sessões de autocrítica e tudo isso? Tinham sessões de crítica e autocrítica. Aquilo era uma coisa muito dura. Nós não estávamos proibidos de falhar ao nível E o que era falhar? Das ideologias. Era ter desvios de direita, quer dizer, a gente só sabia que tinha desvios de direita. Lembra-se de algum desvio que tenha sido particularmente notado? Havia coisas graves, havia coisas gravíssimas, como por exemplo fumar cachimbo em frente às massas. Era tido como um desvio pequeno-burguês terrível, porque as massas não fumavam cachimbo. Assim como as mulheres também estavam, digamos que, proibidas de fumar em frente em frente ao povo, porque não era de bom tom as mulheres fumarem. Estamos em 74, tínhamos acabado de sair do fascismo. Atenção. Havia qualquer coisa de reacionário nesse progressismo. Nisso do fumar, por exemplo? Nós éramos regidos por uma coisa que se chamava moral proletária, e a moral proletária tem muito de catolicismo, não é? Tocam-se, há valores que se tocam a esse nível, se bem que os objetivos sejam completamente diferentes. Imagino que hoje faz parte daquele grupo a que genericamente se pode chamar os desencantados da Revolução. Já fui mais. Agora comecei a assimilar isso tudo e já tudo isso me serve de lição. Já tudo isso me serve como lição de vida, como fazendo parte da minha formação. E aprendi a não enjeitar nada do que fez parte da minha formação, sejam as coisas boas, sejam as coisas más. Tudo que absorvemos nos enriquece. Tem algum tipo de nostalgia desses tempos? Não, nostalgia não tenho. Não tenho. O processo foi evoluindo. Felizmente, ao longo da minha vida de músico, fui tendo sempre coisas que foram suplantando as anteriores, portanto nunca parei num ponto em que dizer quem me dera voltar atrás porque antes é que era bom. Não, antes foi bom e hoje continua a ser bom. Depois houve um momento em que descobriu que a música era mais importante na sua vida do que a política, imagino. Isso foi logo, isso foi rapidamente. Deixei de militar politicamente, e depois, quando saí do GAC, comecei a tocar com o Zeca Afonso e comecei-me a dar com ele. Como é que foi recrutado pelo Zeca Afonso? Foi um acaso. Foi um acaso. Eu costumo dizer que não fui eu que escolhi a minha vida, foi a vida que me foi escolhendo a mim. E foi muito simples, à porta do Maria Matos, depois de termos feito uma coisa conjunta, já não me lembro bem o quê. Aquelas sessões de canto livre? Não. Não, até acho que era uma gravação para a RTP. E estávamos à porta do Maria Matos, estava o Zeca, que também tinha entrado nisso, estava o Gaco, foi até das últimas coisas que o Gaco fez. E o Zeca, com aquele seu jeito, atira para o ar uma coisa. Para a semana tenho uma turnê por Espanha, e preciso de um gajo polivalente, um gajo que cante, que toque, que faça percussões. Alguém quer vir comigo?
Eu não disse nada, mas alguém me disse, vai lá tu. E pronto, acabei por ir. Então, olha, aparece amanhã na Comuna às 5. Vai lá estar o Fausto também, na altura era eu e o Fausto, tocávamos com ele. Ele ensina-te as coisas e vamos. E foi assim que eu comecei naturalmente a tocar com o Zeca. Mas ainda pegando na história da militância política, o Zeca, por exemplo, era um militante político-social, era um tipo que defendia valores políticos e, no entanto, nunca teve uma militância patética, nem nunca se queimou, digamos assim, a defender coisas que depois mais tarde se viria a arrepender. Nunca estragou a música não, com a política. E aí percebi, o Zeca para mim foi uma lição de que se pode ser um militante político sem ter que ser um militante partidário. As letras que o Carlos Guerreiro escreve para algumas das canções dos Gaiteiros de Lisboa parecem, por vezes, herdeiras do espírito de certas canções do Zeca Afonso, como o Redondo Vocábulo, por exemplo, pelo aspecto algo surrealista que há nelas. Sente-se devedor dessa herança? Opa, quem me dera chegar aos calcanhares do Zeca. Eu faço aquilo que faço e pronto. E muito humildemente, agora diz isso e eu fico assim um bocado. Mas há um aspecto um bocadinho verdade, surrealista. É verdade que eu tive grandes mestres. O Zeca foi um deles, mas o Sérgio foi outro. E a nível de poesia, claro, nós temos sempre aquela quimera de igualar os nossos mestres e acabamos de ficar sempre a 1%. Não é? E depois há um lado lúdico que é muito importante nessas canções e nessas letras e nesses versos em particular. Sim, isso talvez seja o lado que eu melhor aprendi com eles. Portanto, é uma coisa que já não depende tanto propriamente do talento de poeta, mas depende muito da forma pessoal. Lúdica de te encarar a vida e as palavras. Por exemplo, a faixa escondida do disco Avis Rara parece um caso evidente. Como é que nasceu esta canção em portunhol? Os ouvintes vão perceber esta língua, claramente. Claro que o portunhol é o espanhol. Todos os portugueses falam portunhol. E tem título esta canção? Chama-se Salsa de Cabeção de Pisuerga. Por uma razão muito simples. É porque a letra não está no disco, o título também não está no disco. É uma faixa escondida, nitidamente. Não quer dizer que não a assumamos. Se calhar não assumimos. Mas isto tem a ver com as nossas voltas por Espanha, tem a ver com tudo o que nós temos vivido, porque a Espanha tem sido um mercado muito importante para os gaiteiros de Lisboa. Provavelmente já teremos feito mais concertos em Espanha, nomeadamente na Galiza, do que em Portugal. E um dia vínhamos a regressar, já não sei de onde, do norte de Espanha, e passamos por uma terra, já vinhamos todos assim com um olho aberto e outro fechado, já muito cansados da viagem, e eu lembro-me que passámos por uma placa que dizia Cabeção de Pisuerga. Isto, bom português, Cabeção de Pisuerga é uma coisa que se presta a vários trocadilhos. E eu dizia, meninos, será que eu vi bem? E depois houve uns meses mais tarde, voltámos a passar no mesmo sítio. Cá está, esta terra existe. E depois, ali um bocado ludicamente, começámos a tirar umas coisas para o ar e aí surgiu a salsa do Cabeção de Pisuerga em portunhol. Ficamos então, antes de mais uma curta pausa, com a salsa do Cabeção de Pisuerga, a faixa escondida do disco Avis Rara, dos Gaiteiros de Lisboa, em portunhol. Traigo flores para ti. Vengo de Valladolid. Quiero acostarme contigo. Vamos a Ciudad Rodrigo. Cuando a gente se enamora, Vai curtir a Talavera. quiero ter fiorza na vierga. En Cabezón de Pisuerga. Por la estrada me voy rodando, en las buembas estieco as piernas, descansando de vez en cuando y gallando las cajas buenas. Traigo flores para ti. Vengo de Valladolid. Quiero acostarme contigo. Vamos a Ciudad Rodrigo. Cuando a gente se enamora, Vai curtir a Talavera. quiero ter fiorza na vierga. En Cabezón de Pisuerga. Cuando vamos por nuestra cuenta de maus hoteles somos clientes, para no hablar de lo que tiene en las tostadas deprimentes.
Traigo flores para ti. Vengo de Valladolid. Quiero acostarme contigo. Vamos a Ciudad Rodrigo. Cuando a gente se enamora, Vai curtir a Talavera. quiero ter fiorza na vierga. En Cabezón de Pisuerga. Los recuerdos obrigatorios, 2 castañolas y un leque, carabelitos con piñoca, botella de Pedro Domeque. Traigo flores para ti. Vengo de Valladolid. Quiero acostarme contigo. Vamos a Ciudad Rodrigo. Cuando a gente se enamora, Vai curtir a Talavera. quiero ter fiorza na vierga. En Cabezón de Pisuerga. E na Galiza encher a pança cada vez que a gente lá toca. Calamares e chipirones, sorça e pulpo em surranhoca. Traigo flores para ti. Vengo de Valladolid. Quiero acostarme contigo. Vamos a Ciudad Rodrigo. Cuando a gente se enamora, Vai curtir a Talavera. quiero ter fiorza na vierga. En Cabezón de Pisuerga. Traigo flores para ti. Vengo de Valladolid. Quiero acostarme contigo. Vamos a Ciudad Rodrigo. Cuando a gente se enamora, Vai curtir a Talavera. quiero ter fiorza na vierga. En Cabezón de Pisuerga. Traigo flores para ti. Vengo de Valladolid. Quiero acostarme contigo. Vamos a Ciudad Rodrigo. Cuando a gente se enamora, Vai curtir a Talavera. quiero ter fiorza na vierga. En Cabezón de Pisuerga. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, Carlos Guerreiro, fundador dos Gaiteiros de Lisboa. Carlos Guerreiro costuma usar a expressão popular "isto é uma gaita"? Sim, naturalmente, às vezes. É uma expressão que não parece ter grande apreço pela gaita. Sim, os galegos, que são grandes amantes da gaita, costumam ter uma resposta para isso que eu não posso responder agora aqui. Que eu não posso nem dar, com asteriscos. Não, posso usar uma linguagem, enfim, mais erudita, que é depois as pessoas farão a retroversão na sua conversão. Cabeça. Mas os galegos depois dizem: não, isto é um instrumento. O pénis tem nome. Muito bem. Então, a gaita é o ponto de partida dos gaiteiros, como Exatamente. o próprio nome indica. Porque era o instrumento que vos unia a todos inicialmente? Foi. Isso foi até condicionante do nosso som que depois veio a seguir até aos dias de hoje. Porque quando o grupo se constituiu com a formação que tem hoje, já existia antigamente, pelo Palmarinho e mais 2 elementos, que era o Francisco Bouzó, um galego, e o Nuno Cristo, e era um grupo, praticamente era um grupo de rua, que tocava na rua e tinha como missão máxima a divulgação da gaita de foles. Era também um grupo fundamentalmente didático a esse nível, pela divulgação da... Mas vocês fugiram completamente a essa quando vertente. mas quando depois os outros 2 elementos saíram, eu entrei, foram entrando outros, entrou o Rui Vaz, entrou o Zé David, entrou o Zé Mário Branco, e nós nunca quisemos sempre ter a gaita de foles como o centro, o pretexto de todas as coisas dentro do grupo. Daí termos desde logo renunciado à introdução de cordofones que produzissem harmonias. O cavaquinho, a viola braguesa, a viola da terra. Remetia logo para um som já muito batido nessa altura. E depois, porque nós, em Portugal e dentro da tradição portuguesa, temos uma riqueza tão grande de polifonias vocais, desde o Minho até o Alentejo e tudo, que achamos que a gaita
podia funcionar como mais um elemento dessa polifonia. Então imagina, tínhamos uma voz, uma ocarina e a gaita. Aí já era possível fazer harmonias a 3 vozes. E foi muito por aí que nós nos fomos desenvolvendo e isso acabou por gerar o nosso som muito particular. Depois foram encontrando um lado burlesco, que é muito uma marca dos gaiteiros de Lisboa. Esse lado burlesco veio pela sonoridade ou pelas letras que foram aparecendo? Quer dizer, eu acho que uma coisa acabou por gerar a outra, porque de qualquer forma a gaita de foles acaba sempre por ser, sobretudo em Portugal, e acaba por ser um instrumento um pouco burlesco também em si mesmo, com um som bárbaro, uma coisa que não é muito perfeita. Nós costumávamos dizer que era um som com muitos pelos. E era um instrumento do diabo, não é? De maneira que não ficava bem para. O que é esse instrumento do diabo? Instrumento do diabo. Era um bocado isso. É por ser... Sim, há quem diga isso às vezes, porque é um instrumento ruse, com um som muito forte. Ainda por cima, em Portugal, a gaita que nós temos neste momento, endémica, que é a gaita mirandesa, quando foi recolhida tanto pelo Michel Giacometti como pelo Ernesto Veiga de Oliveira, já estava numa fase muito decadente. Felizmente agora voltou a reaparecer com outras pessoas, e há gaiteiros, mas se nós imaginarmos, há uma coisa fundamental na gaita de foles, que é, por exemplo, o ronco, que é aquele som, primeiro tem que afinar com o ponteiro, que é no fundo a parte do instrumento que produz a melodia. Nessas recolhas, a maior parte delas, os gaiteiros já nem faziam ideia de que o ronco tinha que afinar com o ponteiro, por exemplo. Eu dava assim coisas estranhíssimas, que já era abaixo do instrumento do diabo. O Carlos Guerreiro dizia numa entrevista há 4 anos, em 2008, esta frase: o nosso público, o público que nos entende como eu gostaria de ser entendido, não está em Portugal. Está onde, Carlos Guerreiro? Pois, parece uma afirmação um bocado pretenciosa, mas... Mas lembra-se de ter dito isto? Lembro. Não, eu, quando disse isso, queria dizer que... Sentem-se mal ouvidos ou mal amados? É que nós temos todo um trabalho, apesar da nossa música parecer muito rude, nós temos todo um trabalho ao nível das harmonias polifónicas, ao nível até dos arranjos, com certos instrumentos, que apesar de terem um som rude, são coisas que apresentam alguma complexidade do ponto de vista da composição e da técnica de composição. E isso não costuma ser notado? Em Portugal há muito pouca gente que tenha formação para entender isso ou para perceber isso. Mas eu sei que se formos para a Alemanha, e já fizemos isso várias vezes, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, percebemos, e pessoas que vêm ter connosco, e que vêm falar precisamente nesses pontos em que ninguém fala quando nós fazemos concertos em Portugal. É por isso que eu digo que esse esforço de harmonização, de aplicação de técnicas é muito menos entendível em Portugal. Em Portugal as pessoas reagem mais ao ritmo, de uma forma mais epidérmica. Exatamente. O que é que vos fez convidar a Ana Bacalhau dos de Olinda para um dos temas deste disco, Avis Rara? Carlos Guerreiro. Uma grande amizade. A Ana Bacalhau é uma velha amiga e velha admiradora dos gaiteiros. Velha? É uma expressão que, no caso da Ana Bacalhau, disse que é uma velha admiradora e não que é uma admiradora velha. Mas a Ana sei lá, já nos conhecia a nós muito antes de nós a conhecermos a ela. E, inclusivamente, eu cheguei a estar muito perto do seu trabalho quando ela tinha outro grupo que, infelizmente, não foi muito longe, mas que era muito bom, antes dos de Olinda, que era os Lupanar, que tinha o Gonçalo Tocha. Portanto, acabou por ser uma escolha natural. E naturalmente foi-se desenvolvendo ali uma amizade, e eu sempre achei que um dia havíamos de fazer qualquer coisa. E encontraram-se nos Palácios da Rainha. Exatamente. Que vêm de onde estes Palácios da Rainha? É uma música sua? É também uma música minha. E a letra tradicional? A letra é mais... Nós temos para aí 3 letras neste CD que tem a ver com essa linha, que são os anfiguri, que são uma forma de poesia que foi muito desenvolvida em Portugal até ao fim do século XIX,
que são poemas nonsense, ou seja, nada, cada frase faz sentido em si mesma, mas não se relaciona com a anterior nem com a seguinte, o que faz com que, à medida que vamos ouvindo aquilo ou lendo o poema, é assim uma espécie de projeção de slides que vai passando na nossa cabeça. É surrealista, uma vez mais. É surrealista, mas cada uma tem uma imagem tão forte que acaba por ser muito engraçado. E totalmente gaiteiros de Lisboa, naquele aspecto do que estávamos a falar das aves raras. Exatamente. Os palácios da rainha são casas de grande altura. Os que vão para lá morar também vão para a sepultura. Casa cheia tem fartura, quem doba tem seu sarilho. Corre a galinha para o milho, quem paga são os pardais. O burro tem atafais, também se lhe põe em estribos. Todas as tendas têm figos para contentar os rapazes. No mar andam alcatrazes, destes que apanham gaivotas. Os que têm as pernas tortas, todos lhes chamam caneco. Vão-se esses anos com desejos, as feridas com guento. O moinho anda com o vento e lá no mar está esta cantiga tamanha não tem princípio nem fim. Um raminho de alecrim é bom para os namorados. As armas são para os soldados e também para os caçadores. Isto de quem tem amores não sabe já que fazer. Já tenho ouvido dizer, quem é doido que padece. Você diz que não conhece ameixas pela toalha. Faço-me desentendida, a mim não me escapa nada. Você diz que marmelada É uma comida que ela se dá ao doente e àqueles que bem se tratam. Para os ricos os bois se matam, como ao pobre o conde dá. não há correio sem mala, nem cegonha sem ter bico. Vão para a ilha do Pico, que é terra de boa ameixa. A paga que a fruta deixa é causar indigestões. Apanhei umas sezões por causa da melancia. Tornamos a vaca fria que nos cresceu de jantar, mas puderam massecar e a praia selvadiça. Tornar-se a pedra em cortiça e a água fria escaldar, sem ter mil a amargar do que eu deixar de te amar. A tradição ainda é o que era, Carlos Guerreiro? A tradição é uma coisa que está em permanente movimento, é uma coisa que não se consegue agarrar. Os gaiteiros de Lisboa, pelo menos, esforçam-se para que ela não seja o que foi. Quem tenta agarrar, quer dizer, quem tentou agarrar a tradição foi todo um movimento folclorista, são os ranchos folclóricos, digamos, que pretendem cristalizar um certo momento da tradição. Não é isso que interessa. A tradição não é cristalizável. De forma que é uma coisa que está em permanente mutação. Música a reinventar tradições musicais. Carlos Guerreiro e os Gaiteiros de Lisboa, agora com um novo disco, um regresso ao fim de 6 anos com o CD Aves Rara.